Boa noite. Paz seja convosco. Pega a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 13. Vamos ler 3 versículos lá antes da gente começar a falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Romanos, capítulo 13, versículo 11, 12, 13 e 14, nós vamos ler. Romanos, que ele está depois lá do último livro de Atos dos Apóstolos. É o primeirinho depois dele. Quem achou, diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus. Lembra que eu sempre falo para vocês que nessa hora é Deus falando conosco, amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, psss. Fala com ela assim, Deus vai falar comigo agora. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitei-nos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Pode sentar no seu lugar. Pode colocar a Bíblia onde você puder. Quem acredita que o Senhor vai falar conosco nessa noite, diga amém. Hoje, eu quero contar algo que eu vi nessa semana na televisão. Na verdade, essa entrevista assim, não programada, ela aconteceu em Brasília, junto com um deputado e uma menina de 15 anos. Provavelmente você já viu isso aí no YouTube. Foi algo inesperado que as pessoas começaram a filmar por causa de uma discussão entre uma menina de 16 anos e um senhor. E essa menina, ela defendia alguns conteúdos que hoje está muito em alta de falar sobre ensino para criança de 5, 6 anos, e a criança nessa idade, ela tem o direito de receber algumas instruções, principalmente na área sexual. E na discussão, essa menina de 15, 16 anos, disse para esse senhor assim, mas eu sou socialista. Se eu pudesse, eu mudava para Cuba, porque lá é um país socialista. Lá as coisas são mais iguais. Lá as pessoas têm direitos iguais. E aí esse senhor esperou essa jovem terminar de falar e disse para ela assim, quanto custou esse iPhone que está nas suas mãos? Ela, você sabe quanto custou? Ela não soube responder. Ele disse, pois se você vivesse num país socialista, você teria que vender, por exemplo, que você disse que tudo é igual, vender esse seu celular e comprar uns 5 e dividir com as pessoas. Então, querida, não fala de algo que você não conhece. Queridos, infelizmente, hoje, a nossa juventude, ela tem vivido assim, muito superficial no que diz respeito ao conhecimento. Eu gosto muito de Paulo porque Paulo foi um cara assim que se preocupava muito com a igreja, muito com a igreja. E aqui ele escreve para a igreja de Roma, ele estava preocupado porque ele sabia que quando falta conhecimento para as pessoas, elas perecem. A Bíblia fala sobre isso, que o povo de Israel estava perecendo por falta de conhecimento. E esse conhecimento que a Bíblia se refere, não é esse conhecimento que eu acabei de falar com você. Esse conhecimento que a Bíblia se refere é o conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, qualquer pessoa, ela vai perecer nessa terra se ela não aprofundar no conhecimento da palavra. Porque todo conhecimento é tirado da palavra de Deus. As pessoas só podem estudar as estrelas porque um dia Deus disse que haja luminares no céu. Ou seja, ninguém melhor do que Deus para conhecer as estrelas.
Ninguém melhor do que Deus para conhecer a natureza. Ninguém melhor do que Deus para conhecer o homem. Ninguém melhor do que Deus para conhecer a mulher. Mas, infelizmente, hoje, não só as crianças, não só os jovens, não só os adolescentes, mas toda a humanidade, ela recebe um conhecimento que está levando ela mais à ignorância do que um conhecimento de sabedoria de fato. E o que Paulo está dizendo aqui, alertando a igreja de Roma, olha, acorda, fique esperto, porque vocês estão deixando ser levados, parece que vocês estão dormindo, parece que vocês estão na noite em vez do dia. Parece que vocês não estão vendo as coisas que estão acontecendo à volta de vocês. Saia desse sono, ou seja, olha, saia dessa mesmice, saia dessa coisa parada, dessa coisa estática, se move em procura de conhecimento, porque vocês vão perecer. Essa era a preocupação de Paulo. E quando eu vi essa entrevista hoje, eu fiquei percebendo assim que o conhecimento ele está muito raso. As pessoas, elas defendem coisas porque é moda defender uma coisa, mas elas não têm conhecimento nem daquilo que elas defendem. E nessa noite, eu queria falar um pouco para vocês sobre a importância da gente depender de Deus. Diga para a pessoa do seu lado assim, é muito importante a gente depender exclusivamente de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você, que assim, desde quando a gente é criança, na verdade, lá no Jardim do Éden, lá no início, quando Adão e Eva iniciavam a humanidade, ali foi despertado, já no ser humano, uma questão de ser independente. Eu não estou dizendo da independência que o Brasil conquistou, que ela foi muito importante, porque agora o Brasil consegue andar com suas próprias pernas. Se vocês não sabem, grande parte daquilo que a Europa tem hoje saiu aqui de Ouro Preto e Mariana, vocês sabiam disso? Por quê? 1/5 de tudo aquilo que era tirado das nossas terras tinha que ser levado para lá. E pasme, você pode falar, pastor, mas ficava aqui 4 partes, só ia uma para lá, mas existia um contrabando de ouro naquela época. E naquela época, eles faziam santinhos de madeira, e esses santinhos eram ocos, e ali se colocava toda a riqueza que era retirada aqui das nossas Minas Gerais, e eram levados para lá. Ou seja, eles levaram muito mais daquilo que eles estabeleceram como imposto, tudo aquilo que era tirado daqui. Então, eu quero falar para você nisso, não nessa independência que fez com que o Brasil pudesse administrar suas coisas, mas da dependência que traz liberdade, não dessa independência que o Brasil ficou livre de Portugal, mas da dependência de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer nesses benefícios nessa manhã, que toda dependência, ela vai gerar na presença de Deus, na verdade, uma liberdade. Diga assim, ajude aqui. Tem uma água que caiu aqui. E agora ele não obedece o comando que eu quero. Olha isso, tio. É difícil, né? O cara quer usar um negócio bacana e acaba se ferrando. Brincadeira. Eu não gosto muito disso. Toda vez que eu me prendo um negócio desse, eu me faço uma confusão. Mas são benefícios da dependência. O que a dependência pode trazer de benefício para mim e para você? A primeira coisa que a dependência de Deus traz para mim e para você é uma mudança de mentalidade. Diga assim, mudança de mentalidade. Porque a Bíblia fala que todo mal, primeiro ele nasce aqui. Ou seja, nos nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente maquina, aquilo que a gente gera dentro do nosso cérebro, da nossa mente.
e às vezes a Bíblia fala que é o próprio nosso coração, é ali que nasce todo o mal ou todo o bem da minha vida e da vida de qualquer pessoa, e da sua vida. Ou seja, aquilo que nós pensamos é o primeiro espaço de benefício que nós vamos ter quando nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Diz assim, olha, mudança de mentalidade. Diga assim, um novo pensamento. Olha o que a Bíblia diz, ela diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Está falando de corpo, mas também está falando de mente. Ou seja, de que maneira nós chegamos diante de Deus, na dependência que nós temos dele, como é que está a nossa mente, o nosso coração, quando nós chegamos diante de Deus para expressar essa dependência. De que maneira eu venho, por exemplo, para um culto da noite aqui na igreja? O meu pensamento, ele está onde? Porque, na verdade, às vezes, a gente tem vários motivos para estar aqui essa noite. Pode ser que você saiu da sua casa e um motivo é porque você não tinha nada para fazer lá e nada você veio fazer aqui. Pode ser que você saiu da sua casa e você tinha uma necessidade que até então você não tinha conseguido resolvê-la. Mas que você veio aqui nessa noite exatamente pensando assim, poxa, olha, se eu não conseguir resolver até agora, só Deus pode resolver. Então você veio aqui com essa esperança, com essa mentalidade, que Deus pode resolver para você. Pode ser que você está aqui nessa noite só porque você conheceu um rapaz. Você viu ele por aqui no domingo passado, você começou a ter um olhar diferente por ele, e aí seu pensamento, deixa eu ir lá porque quem sabe ele não volta. Pode ser que você, rapaz, viu uma menina e falou assim, puxa vida, olha, quem sabe ela não volta domingo que vem de novo? Quem sabe ela não aparece lá? Quem sabe eu não vou ter uma chance? Pode ser esse o seu pensamento que você veio aqui. Pode ser que o seu pensamento, que você veio com a pessoa que você se relaciona. E você está pensando assim, puxa vida, se eu não for no culto nessa noite, o que essa pessoa vai pensar de mim? Porque eu tenho um propósito com Deus. Eu entendo que eu dependo de Deus. Mas eu não estou afim de hoje à noite, então eu só vou por causa dessa pessoa que está comigo. Ou seja, são pensamentos que passam pela nossa cabeça que nos movimentam em direção a alguma coisa. Mas sabe o que eu acho mais lindo nisso tudo? Que por mais que esses pensamentos podem ser errados, ainda assim você veio aqui. Sabe por quê? Porque você compreendeu que independente dos seus pensamentos, você continua dependendo de Deus. Diga assim, eu continuo dependendo de Deus. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós conhecemos Jesus como único e Salvador da nossa vida, nós começamos a entender que essa dependência é muito boa para a nossa mente. Por quê? Porque cada dia que passa, a tendência, quando a gente conhece quando a gente tem entendimento dessa dependência, é se aproximar de Deus cada vez mais. E quanto mais próximo a gente está de uma coisa, mais entendimento a gente tem dela. Como a menina que eu acabei de contar a história para vocês. Ela pode até achar bonito que um país, e que esse nome socialista seja bacana. Mas será que realmente ela conhece o que acontece nesse país? Ou ela faz isso simplesmente por fazer? Então, quando nós aproximamos de Deus, a independência que arde no nosso coração, ela passa a ficar em segundo plano. A gente passa a valorizar mais a dependência, por quê? Porque quando nós aproximamos dele, mais a nossa mente vai sendo transformada. Mais a nossa mente vai tendo conhecimento. Mais a nossa mente vai tendo entendimento das coisas.
nós começamos a perceber que a maneira e a forma de Deus olhar uma coisa é diferente da maneira e da forma que a gente olha as coisas. Esses dias mesmo eu tive uma conversa, pelo WhatsApp até, com um cara assim que é muito amigo meu. Aí esse cara, ele estava meio chateado com as coisas que haviam acontecido. E ele tinha um compromisso. Ele mandou uma mensagem para mim e diz assim: olha, pastor, eu não vou não, porque eu estou muito chateado, vou ligar para lá e não vou nesse lugar, porque o que aconteceu, as coisas ficaram muito ruins, os relacionamentos ficaram assim meio abalados, então eu não estou com nenhuma vontade de ir lá, eu não vou, porque eu sei que se eu vou lá, eu não vou render como eu renderia se eu fosse nesse lugar, se eu estivesse muito bem. Aí, confesso a vocês que eu demorei um pouquinho para responder. Logo depois eu mandei uma mensagem para ele. Falei: deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele falou: fale. Eu falei: se fosse Jesus, ele iria ou ele ficava? Isso eu falei com ele um dia antes, à noite. Eu vi assim que ele visualizou e não me respondeu. Aí quando foi no outro dia pela manhã, eu mandei uma mensagem para ele. Não, ele mandou uma mensagem para mim, perguntando como é que eu estava, disse que estava tudo bem. Eu perguntei assim: onde é que você está? Ele falou assim: estou no avião. Eu falei assim: é por isso que eu gosto de você, que você é exclusivamente dependente de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? As adversidades não pode ser algo que venha você ter um coração independente e não dependente de Deus. Como eu disse a você, essa é uma natureza que a gente tem, de ser dependente. É muito bom ser. Quando a gente é pequenininho lá, está com 5, 6 anos, o pai da gente chega perto da gente e fala assim: olha, não toque na tomada que você vai levar um choque. Mas aquela independência de agir por conta própria, ela é tão forte em nós, que a gente vai lá e tem. Porque essa vontade, ela está dentro de nós. Por quê? Porque ela nasceu quando Eva e Adão desobedeceu lá no início. Então a gente tem dentro de nós essa independência que corrói a gente por dentro. E aí a mãe fala que não pode, você vai lá e põe o dedinho e toma um choque. Aí você só vai perceber que era melhor você ser dependente da sua mãe do que independente numa ação como essa. Quando nós chegamos aos 16 anos é a mesma coisa. Eu acho que isso é um pouco menos com os homens, mas mais com as mulheres. É aquela necessidade de fazer 18. Agora, quando eu fizer 18 anos, não, falta 2 anos. Eu vou ficar independente, eu posso fazer o que eu quiser. Aí faz 18 anos. Aí sai na rua, acontece alguma coisa lá, qual é a primeira pessoa que você liga? Para o seu pai e para a sua mãe. Sabe por quê? Porque aquela ação sua tirou você da proteção do seu pai e da sua mãe. Aquela ação sua foi uma ação independente. Você agiu segundo o seu entendimento e segundo a sua vontade. Aí você se perdeu. Aí o que acontece? Qual é a primeira coisa? Mamãe e papai vêm me buscar aqui, esqueci o dinheiro em casa. Por quê? Porque a gente deixou de ser dependente da verdade. E passamos a agir segundo o entendimento nosso, que independência é liberdade. Independência é liberdade para o mundo. O que é liberdade de fato para Deus é quando nós somos dependentes dele, porque lá nós temos a segurança. A Bíblia fala que nós podemos ir a todos os lugares que Deus será conosco. Amém? É diferente. Por quê? Porque a gente depende única e exclusivamente dele. A segunda coisa que nós adquirimos com essa dependência de Deus, porque nós nos aproximamos dele, e aí cada vez mais próximo, a Bíblia diz assim, olha, que no lugar secreto o Senhor vai revelar para mim e para você aquilo que é secreto. Ou seja, Deus vai revelar algo para mim e para você que ele não revela para ninguém. Por quê? Porque essa dependência, essa proximidade, essa mudança de mentalidade vai fazendo eu entender as coisas da forma que Deus quer que a gente entenda.
Conhecimento é um traço pessoal muito valioso, e tão valioso que é chamado na Bíblia de tesouro. Olha aqui no livro de Colossenses, diz assim, ó, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, se você quer ser de fato dependente de Deus, você tem que aproximar da palavra dele. É isso que Paulo começou a chamar a atenção dos romanos. Ei, olha, vocês estão dormindo, se aproxime dele, porque vocês estão tendo atitudes e não está aproximando de Deus, mas que está, na verdade, afastando dele. Então, a segunda coisa de benefício que vem para mim e para você, quando nós dependemos única e exclusivamente de Deus, é que o nosso conhecimento, ele aumenta. E nós aprendemos com Deus a usar esse conhecimento com a sabedoria que só Ele tem. Nós passamos então agora a observar as ações de Deus, a observar as ações dos homens de Deus que a Bíblia nos apresenta, a observar quando eles erram, quando eles acertam, qual é a maneira que eles agem diante de Deus, na dependência única e exclusivamente dEle. É interessante que, eu falando isso para vocês agora, me vem à memória aqui aquela passagem do filho pródigo. Se a gente parar para analisar, esse rapaz, ele tem uma atitude assim, insana. Como eu disse a você, parece que a independência estava dentro dele tão forte, que ele já não mais valorizava a sua própria família. Escute isso, a Bíblia fala que ele chegou diante do pai e falou assim, aqui, olha, eu quero ir embora, e que era parte da minha herança. É o único momento que eu já vi na minha vida alguém requerer herança sem a morte do dono dela. Você sabe o que esse rapaz estava falando para o pai? Eu quero que o senhor morra. Provavelmente aqui existia um conflito muito grande de independência que ele queria da família. Quem sabe ele não já era maior de idade e estava querendo fazer as coisas da sua própria cabeça, da sua própria vontade. E ele requereu do pai algo que o pai só podia entregar para ele depois de morrer. Você sabe que tem hora que Deus ele permite de fato que a gente tenha as atitudes de independência, que a gente viva a consequência da independência, para depois que a gente possa entender que é mais importante ser dependente do que independente. Foi o que aconteceu com ele. Ou seja, ele sai de uma proteção familiar e cai na independência do mundo. E queridos, lá fora não tem piedade. Lá fora não tem misericórdia. Quando nós optamos para ser independente, nós estamos dizendo para Deus, ei, deixa comigo que aqui eu resolvo. Ei, deixa comigo que agora o meu negócio eu mesmo faço. E aí quando nós fazemos, as consequências de tudo que a gente faz, vêm de encontro a nós. E com esse rapaz não foi diferente. Toda a fortuna que o pai deu, ele perde. E agora ele começa a trabalhar com algo que o judeu não trabalha, que o judeu nem toca, que é com porcos. Olha a situação do cara. Ele começa a ter desejos pela comida de porcos. Porque ele queria ser independente. Da mesma maneira que nós temos benefício da dependência, que é o quê? Mudança de mentalidade, conhecimento, tem também consequências das atitudes independentes. E ele começou a colher. Ou seja, antes quem era o patrão dele era o pai. Agora era um gentil. Era uma pessoa que não era da mesma linhagem dele, que tinha costumes diferentes do dele. E ele foi agora, sabe fazer o quê? Tomar conta de porcos. E começava a olhar a comida dos porcos. E desejava aquela comida porque ele não tinha o que comer. Que liberdade é essa?
Agora a Bíblia diz que quando nós somos dependentes dele, ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai estar ali com você. Não importa a situação, não importa o lugar, ele sempre vai estar lá. E aí esse rapaz então agora volta rápido para casa. Sabe por quê? É melhor ser independente perto de Deus que independente longe dele. As consequências começaram a pesar. É tipo assim, queridos. Às vezes a gente orienta, por exemplo, os jovens que estão namorando, olha, toma cuidado, velho. Evita ficar sozinho. Não fique em lugar escuro. Querido, eu vou falar para vocês uma coisa. Nem que vai para lugar escuro, boa intenção ele não tem. E aí o que acontece? Ah, não vão lá, não vai acontecer nada não. Daqui 9 meses. Consequência da independência. Consequência da independência. Aí depois vira e fala assim, o que aconteceu? Você pecou? Ah, não, eu só dei uma saidinha. Ou seja, agora uma saidinha não é pecado mais. Porque, queridos, a pessoa independente, ela retém as coisas só para ela. A pessoa independente, ela é egoísta. A pessoa independente, ela busca se satisfazer ela somente. A pessoa dependente, ela compartilha as coisas com os outros. O independente, ele pode olhar para você ver, o independente, ele está mais sozinho do que com pessoas. Porque a pessoa que é dependente de Deus, ela quer compartilhar as coisas. Mas as pessoas que é independente de Deus, ela quer viver as coisas dela. Ela pensa só nela mesma. Ou você acha que um casal que namora, por exemplo, não é casado e vem ter filho, eles não estavam pensando só neles mesmos. Eles não estavam pensando na consequência. Só naquilo que o momento ia dar para eles. Deixa eu dizer para você uma coisa. Sozinho, você pode até andar mais rápido. Mas quando você compartilha, você vai muito mais longe. Quer ver uma coisa? 5 voluntários, rapidinho aqui. 5 voluntários, 1, 2, 3. Vamos, 5, rápido. Gente, falta 3. Isso. Vem cá. Fica aqui você. Pode ficar embaixo. De frente para lá. Você fica aqui de frente para lá. De frente para lá. Vai para cá um pouquinho. De frente para lá. De frente para lá. Isso. Vamos fazer de conta aqui que nós estamos no revezamento e numa corrida de fundo de 100 metros. O atleta número 1, atleta número 2, atleta número 3, atleta número 4 e atleta número 5. O atleta número 1 é um fundista. O que é isso, pastor? Que corre 100, 200, 400 metros no máximo. De média, 800, 1.500 e de resistência vai para lá 3, 4, 5, até os 42. Então, quando ele vai disputar os 100 metros, ele sozinho vai ter vários concorrentes. E quando você vai disputar um revezamento de 100, são 4 pessoas que participam. Então, ele pode até terminar mais rápido a sua prova de 100 metros. Só que ele vai percorrer só 100 metros. Porque ele está sozinho. Agora, esses 4 que estão aqui atrás, que vão fazer o revezamento de 4 por 100, eles vão até demorar um pouco mais do que ele para terminar a prova. Mas provavelmente cada um deles vai fazer os 100 metros no mesmo tempo que ele fez. Só que enquanto ele percorreu os 100 metros, os 4 vão percorrer 400 metros. Por isso que um pode ser mais rápido no que faz. Mas que quando nós fazemos junto, nós vamos muito mais longe. Quem entendeu, diga amém. Então, a pessoa independente, ela tem a tendência de ser solitária, de correr atrás das coisas sozinha.
Mas a pessoa que tem dependência de Deus, ela sabe que tudo aquilo que Deus dá, ela tem que compartilhar com os outros. Por isso nós fazemos células. Porque célula é uma corrida de revezamento. Onde que o primeiro passa o bastão para o segundo para o terceiro, e o terceiro para o quarto, e assim sucessivamente, até cumprir a vontade de Deus. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Então, a pessoa que ela é independente, normalmente ela está só, ela não compartilha. A pessoa que é independente, ela compartilha essas coisas. A pessoa que ela é independente, ela é tipo assim, eu sei tudo. Já viu essas pessoas que sabem tudo? Que você fala, não, eu sei tudo. Não, resolve assim, é desse jeito e tal, não sei o quê. Porque ela só pensa nela. Ela não consegue ouvir a opinião dos outros. Tudo que sai dela. Agora, a pessoa que depende de Deus, ela é insaciável. Em que sentido, pastor? De ouvir as outras pessoas. Sabe por quê? Porque ela preza para a dependência que vai gerar uma mudança de vida, que vai trazer um conhecimento para ela. Uma pessoa que é independente, ela nem quer saber muito o que os outros pensam. Quer impor a opinião dela. Uma pessoa que é dependente de Deus, ela entende a necessidade do outro. A pessoa, quando ela não consegue ser dependente, querido, ela não consegue ver a necessidade do outro. Por quê? Porque o independente só pensa nele, não pensa no outro. O dependente de Deus, por natureza, ele vai pensar no outro primeiro, depois nele. O dependente de Deus vive com o que tem. E o que é independente quer o que o outro tem. Ele está mais preocupado com o jardim da casa do outro do que o jardim da casa dele. Ele olha para as coisas dele e acha que são inferiores. Mas ele se preocupa mais com o que o outro tem do que o que ele tem. O dependente de Deus, ele está satisfeito com aquilo que ele tem. O dependente, ele é uma pessoa mais humilde. O independente é uma pessoa mais arrogante. Em Lucas capítulo 22, 26 diz assim, mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como aquele que serve. A natureza de Deus, nós temos um Deus que é soberano, mas que o tempo todo Ele está pronto para dar. A pessoa que é independente, ela está pronta para tirar o que você tem. Para extrair de você o que você tem. Josué, quando Moisés morre, o anjo do Senhor, a Bíblia fala que tem um encontro com Josué. E Josué, muito atento às palavras do anjo, o anjo diz para ele assim, olha, Josué, depois que Moisés morreu, Deus disse ao seu servo chamado Josué, o meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparam para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, que eu vou dar a vocês. Você nunca será derrotado, Josué. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Seja forte e corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe ensinou. E você tem sucesso em qualquer coisa e em qualquer lugar onde você estiver. Sabe, queridos, uma das maiores dificuldades que nós temos como ser humano é depender do outro.
E Moisés aqui nos ensina que nós precisamos de ter pessoas muito fiéis próximo de nós. Porque um dia, queridos, a nossa vida é como uma corrida de revezamento. Tem coisas que eu vou iniciar e eu vou terminar. Mas tem coisas que eu só vou fazer uma parte e outras pessoas vão continuar. Mas Deus foi muito claro com Josué. Deus disse para ele assim: olha, mas tem uma coisa. Eu serei com você, mas não se esqueça daquilo que o seu líder te ensinou. Uma das coisas que a independência nos traz, sabe qual é? A gente não ser ensinável. A gente tem dificuldade de entender que Deus vai trazer, Deus vai colocar pessoas sobre a nossa vida e vai fazer uma grande diferença. E quando nós não reconhecemos essa dependência da autoridade, nós amargamos porque nós passamos a ser independentes. E Deus, querido, Ele não trabalha na horizontal. Deus trabalha de cima para baixo. Então, como nós dependemos dEle para respirar, porque olha, deixa eu dizer para você uma coisa, você pode até acreditar que você não depende única e exclusivamente de Deus, mas você só respira agora, porque Ele quer. E da mesma maneira, no ministério, nós vamos depender de pessoas que vai ter essa autoridade e dependência sobre nós. E quando nós rompemos essa autoridade e dependência, nós estamos agindo como pessoas independentes. E sabe o que acontece? Isso eu chamo de síndrome de Lúcifer. Porque ele estava no céu e um dia ele quis ser independente. Ele quis ocupar a autoridade que não foi estabelecida para ele. Ele não respeitou a dependência dessa autoridade. E todos sabem o que aconteceu com ele. Ele foi destituído porque ele quis ser independente. Quando nós olhamos para essa mesa sempre vai nos remeter em uma dependência. Como Jesus é lindo, querido. Jesus, ele sabia que se deixasse a gente muito solto, a tendência nossa era ser independente. A ceia, na verdade, é para a gente lembrar sempre, de períodos em períodos, que existe um Deus que é soberano. Para a gente lembrar, quando eu li lá no início, para a gente cuidar da nossa salvação. Porque essa ceia é uma dependência exclusiva de Jesus, porque foi o único que morreu no nosso lugar. Essa ceia nos remete para isso, para a gente olhar para ela e dizer assim: graças a Deus, que alguém fez algo por mim que eu nunca conseguiria fazer. Para a gente olhar e dizer assim: puxa vida, a minha vida eterna está relacionada com aquele que foi dependente todo o tempo que ele teve nessa terra. E ele diz assim: olha, se eu venci, você também pode vencer. Se eu venci, você também pode vencer. Sabe o que ele estava querendo dizer para mim e para você? A única forma de nós vencer este mundo não é sermos independentes. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele rapaz que pediu a herança para o seu pai antes da sua própria morte. Sabe onde está o nosso sucesso? Naquilo que o anjo do Senhor disse para Josué: seja dependente da minha lei e eu estarei com você em qualquer lugar que você estiver. E ele disse assim: olha, você vai vencer todos eles. Sabe quantas batalhas que Josué enfrentou na terra prometida? 31. Por que ele venceu? Porque todas as vezes ele dependia única e exclusivamente de Deus. Fique em pé no seu lugar.
Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em